Nesse vídeo eu vou te explicar uma estratégia matadora para você conseguir aprender todos os filtros e gatilhos mais interessantes para você utilizar com Fibonacci para finalmente começar a lucrar com o seu operacional, que ele é maravilhoso se utilizado da forma correta, beleza? Antes de mais nada, a corretora que a gente vai estar utilizando é a Ibnex. Caso você não tenha conta na Ibnex, é o primeiro link da descrição para você criar sua conta e já garantir um bônus de $5 de primeiro depósito. Exatamente. A corretora está com um bônus absurdo, você não tem que movimentar nada, só tem que fazer uma operação, nem que seja de $1 para você conseguir sacar esses $5 ou utilizar para você conseguir alavancar com essa estratégia da FIBO, beleza? Então já desce agora, tem que criar pelo primeiro link que tá na descrição, efetuar o seu primeiro depósito. Quando você efetuar o seu primeiro depósito, já vai cair na sua conta $5 de bônus. Lembrando que é por tempo limitado, então se você está assistindo esse vídeo perto de quando ele foi lançado, já corre para garantir esse bônus. E obviamente, se você curtiu a ideia desse vídeo, já deixa seu like aqui e sem mais delongas, vambora pro vídeo. Bom, a primeira coisa que eu vou explicar para você é só o básico sobre ondas de Elliott para você conseguir entender o básico, porque quando você opera opções binárias você não precisa saber perfeitamente, mas obviamente se você quer aprimorar sua leitura gráfica é bom você ter uma ideia, mas eu vou te mostrar sobre ondas de Elliott para você entender o conceito de ondas impulsivas e corretivas e vou também apontar aqui as melhores ondas para você conseguir traçar a Fibonacci. É muito importante que você entenda isso, só que eu vou mostrar para você também na prática no gráfico, porque eu tenho certeza que você não marca da forma correta hoje as melhores impulsões. Vamos lá. Bom, basicamente, né, as ondas de Elliott começa aqui, ó, primeira onda, segunda onda, certo? Terceira onda, quarta onda, quinta onda. Chegou na quinta onda, começam as ondas corretivas, tá? A gente vai pegar aqui a onda de Elliott correção, vamos pegar aqui, e aí vai ser mais ou menos isso daqui, beleza? Vamos lá, o que você precisa saber daqui para você entender sobre ondas corretivas e impulsivas? Bom, como vocês viram, né, a impulsão principal vai ser essa daqui até a onda 5, beleza? A primeira impulsão. Depois a onda A, B e C vai ser a onda de correção. Só que dentro dessas ondas aqui tem ondas impulsivas e corretivas. E aqui, quais são as ondas impulsivas? Ondas impulsivas, cara, é o que acontece antes da correção. Então, basicamente, são essas ondas daqui, beleza? E as ondas corretivas dessa impulsão principal vão ser essas daqui, certo? Beleza? Então vamos lá, o que você entende com isso? E quando você for traçar a Fibonacci, e vamos pegar aqui a Fibonacci, né? Ó, a Fibonacci é só você clicar nessa setinha aqui para você conseguir pegar, beleza? E tá aqui na primeira já, ó, Fibonacci. Ou seja, você sempre vai traçar a Fibonacci nas impulsões interessantes, tá? Eu já vou adiantar para vocês daqui que as impulsões interessantes são as impulsões 1 e 3 aqui das ondas de Elliott, tá? Então aqui o que acontece? Você vai ver que tem movimentações aqui de correção que você vai surfar, que foram essas correções que eu mostrei para você anteriormente. E essas correções daqui é onde você vai analisar as melhores taxas que você vai conseguir operar aqui na sua impulsão que você traçou anteriormente. Por quê? Porque o preço depois de uma impulsão muito forte, ele tende a ter uma correção e nessa correção, depois ele tende a continuar a subir, quando ele chega em certo ponto dessa correção. Caso o preço continue caindo, por exemplo, se for depois de uma impulsão de alta e a correção for uma micro tendência de baixa e o preço continuar caindo, aí ele tende a inverter essa... Aí ele tende a inverter essa movimentação, deixando de ser agora uma movimentação macro de alta para uma movimentação macro de baixa. Porém, o intuito da Fibonacci é você surfar quando o preço ele tende a continuar uma tendência de alta ou tende a continuar uma tendência de baixa e você traçar a Fibonacci nessas impulsões, beleza? E surfar essas correções pegando nos pontos corretivos aí mais assertivos de taxas da Fibonacci. Bom, mas como eu falei para vocês, eu coloquei isso daqui só para você entender mais sobre, né, ondas de impulsão, ondas de correção, que agora você vai entender na prática quais são as melhores regiões para você traçar, beleza? Então, como você entendeu, o melhor jeito de você encontrar uma boa região para você traçar uma Fibonacci é encontrar boas regiões de impulsão. Então, por exemplo, vamos supor aqui essa impulsão de baixa. Aí entra a questão aqui agora de você configurar a Fibo, porque eu não gosto dela colorida desse jeito, tá? Então o que eu faço? Toda vez que eu traço uma Fibo, eu venho aqui em configurações, beleza? Selecionei a Fibonacci, cliquei aqui nessa engrenagem e eu excluo todas as taxas que eu não vou utilizar. Tem aqui a questão de taxas de projeção de Fibonacci, mas aqui em opções binárias, você vai basicamente sempre usar as retrações de Fibonacci, tá bom? E as taxas que eu vou deixar, normalmente são essas daqui que aparecem nos gráficos. Só que eu não uso a 0.23, tá? Eu não acho interessante a 0.23, só que eu utilizei a 38, a 61, a 50 e a 78, tá? Então vamos lá. E a 78 eu vou mostrar qual é o melhor jeito de você conseguir utilizar, porque tem muita gente que não gosta de utilizar, mas é porque não sabe utilizar da forma correta, beleza? Então eu tô colocando aqui todas as taxas que eu deixei da cor azul, pode colocar da cor que você quiser, é a cor que eu gosto. E olha só que interessante, vamos dar uma olhada aqui. O preço ele veio, né,
e ele teve essa impulsão de baixa, lembrando, tá? Isso aqui é importante ressaltar, que eu sempre traço a Fibonacci nos pavis, tá? Para quem não sabe o que é pavio, é basicamente onde a vela ela não está preenchida com o que a gente chamado de corpo. Então, por exemplo, aqui, ó, o corpo dessa vela daqui, ela vem daqui até aqui, e essa parte de baixo toda aqui, que é só esse fiozinho que ele deixa, né, que é onde o preço ele testou e retraiu, a gente chama de pavio ou sombra. Eu sempre marco tanto o início da impulsão quanto o final da impulsão no pavio. Então, olha só, tem até que descer um pouquinho aqui. Beleza. Mais um ponto interessante para você entender. Quando você for traçar a Fibonacci, quando você pegar ela já vai estar selecionada para você traçar no início da impulsão. Se o início dessa impulsão de queda aqui, ela começa aqui em cima, concorda? A impulsão de queda vai começar aqui, nessa primeira vela desse topo aqui. E identificou que o preço começou aqui, terminou aqui, teve uma boa impulsão, que você vai entender também, mais uma dica de movimentação orgânica e inorgânica. Viu tudo isso, você traçou, clicando primeira vez aqui, e depois você arrasta para baixo, clicou aqui no final e já era. Então o ponto 100 aqui, né, ou 1 aqui da Fibo, sempre vai ser no início da impulsão e o 0 vai ser sempre no final da impulsão. Beleza? Traçou essa impulsão aqui, o que você vai esperar agora? Você vai esperar pegar nesses pontos aqui de retração que eu falei para você, que são os melhores, né? Que é o quê? O 38, o 50, o 61 e o 78. E já que é uma impulsão e você vai pegar aqui nesses pontos retração, se é uma impulsão de baixa, numa Fibonacci você vai sempre pegar operações de venda. Por quê? Ele vai estar corrigindo durante essa tentativa de alta, só que ele tende a corrigir para seguir essa macro tendência aqui de baixa, que foi onde a gente traçou a Fibonacci. Então entra aqui mais um ponto interessante para a gente tocar sobre a Fibonacci. O ponto positivo da Fibonacci é que você sempre vai estar operando a favor da tendência. Por quê? Já que você está pegando correção após uma impulsão muito forte, você pega uma operação a favor dessa macro, ou seja, nesse caso aqui uma tendência de baixa, você vai estar sempre operando a favor da macro tendência. Isso aí é muito interessante para aumentar sua assertividade no mercado. Então vamos lá, o que aconteceu aqui? Toda vez que eu opero Price Action, tá? Eu acho interessante você sempre ter pelo menos uma mão de defesa, tá bom? Porque na IBNEX você opera para a próxima vela sempre, a finalização da próxima vela. Toda vez que finaliza esse cronômetro aqui e você pegou sua operação, o seu resultado vai para a próxima vela. Porque ele usa justamente esse primeiro tempo aqui, que é onde você vai fazer a sua operação até o final, para calcular a liquidez para o livro de ordens, né, o order book, e ver que realmente vai conseguir entrar na operação com finalização para a próxima vela, para calcular essa liquidez, porque aqui na IBNEX não é trader contra corretora, é trader contra trader. Beleza? Então mais um ponto aí muito positivo da IBNEX. E aí, o que aconteceu? Veio aqui, buscou a 38 da Fibo, e como você pode ver, terminou até em cima da taxa. Então até se fosse por taxa, teria dado um loss ou um empate, certo? E eu sempre gosto de pegar pelo menos uma defesa. Então nesse ponto aqui, o que eu teria feito? Eu teria pego uma venda aqui. Essa próxima vela, aqui na IBNEX, por não ser por taxa, é como vai finalizar a próxima vela. Você vai finalizar da cor vermelha e da cor verde. Ou seja, se a gente está querendo trabalhar uma venda, nessa região aqui exatamente da Fibonacci com correção na região da 38 da Fibo, você pegaria aqui uma venda, acreditando que a próxima vela terminaria da cor vermelha. Não importa em qual taxa ela terminar, ela poderia dar um gap e começar aqui em cima e terminar vermelho acima da taxa, teria dado vitória. E aí o que aconteceu aqui? Na primeira mão você teria tomado loss, só que você teria defendido nessa daqui, antes de acabar essa vela você teria pego outra operação como operação de defesa e pegaria uma venda de novo, sendo vitória aqui, tá? Então aqui seria uma win de forma bem tranquila, tá? E o que eu tenho para falar aqui dessa impulsão? Por que eu olhei aqui uma boa impulsão? Porque eu quero tratar com vocês mais dois assuntos aqui para você tomar cuidado, porque não é só você encontrar uma boa impulsão de baixa, você tem que entender se realmente é uma boa impulsão de baixa, que é o quê? Aqui o preço ele tá com uma movimentação de queda bem interessante. O primeiro ponto é, já que é uma tendência de queda, tem que ter mais velas da cor vermelha do que da cor verde. Então já é um ponto que mostra aqui que é uma impulsão orgânica. Outro ponto interessante, não tem muitas correções durante essa movimentação. Por exemplo, você concorda que nessa impulsão de queda aqui, o preço ele veio, aí ele corrigiu aqui, aí desceu, aí corrigiu aqui, aí desceu, aí corrigiu aqui, aí desceu, ainda deu uma acumulação aqui, na verdade? Então, nesse caso aqui, não é uma impulsão de baixa orgânica, porque tem muitas correções, beleza? Então, o ideal é você encontrar uma impulsão de baixa onde o preço ele cai com uma angulatura boa aqui. Você vê que não tem muita correção e tem mais cor vermelha aqui de vela do que cor verde durante toda essa impulsão de baixa, beleza? Mas um ponto interessante é o quê? É ver a quantidade de velas. Então, olha só quantas coisas tem que anotar para entender uma boa impulsão de baixa para você traçar a sua Fibo. Que é o quê?
Tanto em M1 quanto em M5, eu gosto que pelo menos tenha aí de 8 a 10 velas. 10 velas eu acho mais interessante. É porque tem vezes que tem só 8 velas, mas é uma impulsão muito boa. Mas de 8 a 10 velas em M1, né, se você está analisando M1, ou de 8 a 10 velas em M5, caso você esteja analisando em M5. Qualquer impulsão de baixo ou de alto que você vai pensar em traçar e tem menos do que essa quantidade de velas que eu falei para você, não opere porque não é uma impulsão muito boa. Fechou? E mais um ponto para você analisar aqui é o quê? É você ver o tamanho médio das velas. Ou seja, eu não gosto daquela impulsão, por exemplo, essa impulsão aqui, ó, perfeito. Outro exemplo bom. Tá aqui uma impulsão de alta, tem uma quantidade boa de velas, tem mais vela da cor verde do que da cor vermelha, porém, olha só essas duas velas. Você concorda que o tamanho delas tem uma disparidade muito grande em relação às outras? Ou seja, o tamanho médio das velas dessa impulsão não está interessante, porque tem duas velas aqui que demonstram um tamanho muito maior do que tem nas outras velas aqui dessa região. Ou seja, você já entendeu vários pontos interessantes para você ver quando realmente é uma boa impulsão. Contar a quantidade de velas, ver se tem muita correção durante essa impulsão que você está traçando, ou se é uma movimentação orgânica interessante, e ver o tamanho médio das velas e também saber se tem mais velas da cor da impulsão que você está traçando. Se é uma impulsão de alta, tem que ter mais cor verde, se é uma impulsão de baixo, tem que ter mais velas da cor vermelha, beleza? Se você está curtindo o vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal e ativar todos os sininhos, que eu estou postando vídeo todo dia para vocês. Se não me engano, já está no 15º vídeo, 16º que está sendo esse. Então, acabando esse vídeo, já corre para assistir todos os outros, que tá uma verdadeira aula totalmente gratuita que eu estou fazendo para vocês esse mês, botando 30 vídeos durante 30 dias aí para vocês aqui, beleza? Então deixa o seu like e comenta, que é muito importante para mim. Agora, mais um ponto interessante. Você viu que eu deixei marcado para vocês aqui as regiões que eu acho mais interessantes, né? As taxas mais importantes da Fibonacci. Então, a 38, a 50, a 1.8 e a 7.8 são as melhores para mim, e as únicas que você tem que trabalhar aqui operando opções binárias. Porém, tem taxa mais forte, que é o quê? Você tem que saber que a taxa de 61.8 da Fibo vai ser sempre a taxa mais forte. Então, por exemplo, vamos supor que você traçou essa impulsão e você poderia pegar na 50 aqui. Eu confesso que se você ainda não pegou na 38 e você vai pegar sua primeira na 50, eu costumo esperar e ver se o mercado vai buscar a 61.8. E olha só que exemplo interessante aqui, tá? Eu não teria pego essa operação, por quê? Porque aqui deu uma acumulada boa e desceu muito e depois foi buscar. Eu não gosto disso, também gosto de uma correção mais interessante, que é o quê? Quando o preço ele vai corrigindo e subindo sem cair muito para depois voltar a subir. Então aqui ele tá fazendo certinho, né? Subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Porém, aqui ele caiu muito para depois buscar 1.8. Mas olha só como é interessante você ver que você fala, pô, não é por taxa na Ibnex, então é muito mais difícil. Só que não é bem assim, porque olha só, olha o ponto positivo aqui de ser de cor de vela. Se você tivesse pego essa venda aqui na 1.8, você teria pego a venda exatamente nesse ponto, certo? Ou seja, a próxima vela teria que estar abaixo dessa região. A próxima vela terminou acima dessa região, porém ela terminou da cor vermelha. Ou seja, você pegou vitória mesmo sem respeitar a sua taxa. Mas a sua análise estava correta, porque você sempre tem que lembrar que são regiões e não linhas. Então na Ibnex, mais um ponto positivo para ela, beleza? Mais um ponto interessante para eu tratar com vocês aqui é o seguinte, que a 38.2 da Fibo, ela vai ser sempre o quê? A primeira região que você vai pegar depois do final da impulsão, certo? Porém, quando o preço ele acumula muito, vamos supor que ele não teve esses dois toques aqui. O preço ele estava o tempo todo acumulando aqui, ele não pegou na 38, e ele acumulou exatamente como ele acumulou aqui, porém ele foi pegar na 38 nessa vela. Nesse caso daqui, eu não pego na 38 da Fibo, eu espero para pegar somente na 50 e na 61 e talvez na 78, né? Você vai entender o porquê talvez na 78. Mas por quê? A acumulação, não importa em qual taxa esteja, uma acumulação antes de buscar a sua taxa da Fibo que você quer entrar, não é interessante porque isso indica um possível rompimento, porque depois de uma acumulação tende a ter repetição. Eu sempre falo isso para os meus alunos, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com a acumulação perto da taxa da sua entrada da Fibo. Lembrando, o melhor jeito de você operar na Fibonacci é quando tá tendo uma correção interessante, porque vai lá, dá uma corrigida, aí desce um pouquinho, aí sobe, vai buscar a próxima taxa, aí corrige, por aí vai. Quando acumula muito, ou fica sambando e depois tem uma queda muito forte para depois subir, tô falando aqui de queda, né? Mas se fosse uma impulsão de alta, seria tudo que eu tô falando aqui de forma inversa, só em relação à movimentação, beleza? E na 78 da Fibo, vamos lá, o que eu tenho para falar para vocês sobre a 78 da Fibo? Ela é muito interessante, porém, por que ela é um pouco mais perigosa se não usada da forma correta? Seguinte, se você reparar, a partir da 1.8 da Fibo, isso aqui se você olhar uma porcentagem, né? Vai de 0% a 100%. Aqui tem 38%, 50%, 61% e aqui 7,8%. Quando a movimentação de correção aqui que você traçou de uma Fibonacci, ela passa da 1.8 e começa a seguir para continuar subindo e buscar 7,8, ela tende a mudar a macro tendência dela. Ou seja, se o preço estava aqui numa macro tendência de baixa, né, e você estava querendo operar
com operações de venda aqui nas correções. Quando ele começa a subir muito, ele passa desse ponto da 61.8, por isso que a 61.8 é o ponto crucial ali, porque passou dela, o preço ele tende a mudar a tendência, ou seja, ele tende a começar aqui uma tendência de alta. E você pode ver que passou, respeitou a 78 com a defesa, tá vendo? Ó, você pegaria uma venda aqui, estaria dando verde, você pegaria a venda de novo, como a única mão de defesa, né, que você teria, e seria vitória. Porém, olha só como é que criou uma tendência de alta aqui. O preço ele não começou a cair logo em sequência. Ele até passou o último topo aqui que iniciou essa tendência de baixa que a gente traçou, certo? Então, comprovando aí o que eu falei para vocês. Então, como que você vai pegar na 78.6? Quando tiver uma confluência muito forte. Como, por exemplo, essa região de pullback aqui. Olha só, você pode ver que a 78 tem uma confluência anterior com uma boa região de suporte que rompeu durante essa impulsão de queda. Então aqui acaba sendo uma região interessante para você operar na 78. Na 78 você sempre opera com confluência, não opera sem confluência. Como assim confluência? Quando dois operacionais se encontram, ou seja, quando pega a 78 da Fibonacci, você encontra com um pullback de uma LTA, pullback de uma LTB, ou um LTA, um LTB, ou um pullback, ou uma resistência, enfim. Sempre quando tiver uma confluência com outro operacional, encontrando na mesma região com outro operacional que você enxergou nessa região que você está pegando sua operação. Bom, e olha só que interessante, acabei de encontrar aqui uma região, ó, se liga. Como você pode ver, o preço ele veio aqui e ele tocou na 38 da FIBO, você teria pego uma venda nessa vela, a próxima vela estava finalizando verde, você pegaria a sua única defesa e foi vitória aqui. Então uma vitória mostrando para vocês no preço ao vivo aqui enquanto eu estou gravando o vídeo. E qual é o último ponto que eu tenho para tratar para vocês nesse vídeo daqui? Que é sobre pico de vela. O que é pico de vela? Você concorda que esse preço daqui, né? Essa vela que tocou na região que você pegaria a venda, ele saiu daqui de baixo, ou seja, na última região do impulso de baixo que você traçou aqui, certo? E ele foi sozinho, sem nenhuma outra vela, e foi direto buscar isso daqui. E essa vela aqui você consegue ver que o tamanho dela é muito maior que o tamanho médio das outras velas do período. Ou seja, foi o que a gente chama aqui de pico de vela. Um pico de vela em Fibonacci eu curto bastante, tá? Porque o preço depois desse estiramento que ele tem, né, de um pico de vela muito grande, foi muito maior do que a média das velas do período, ele tende a ter uma correção depois. E como você está pegando numa taxa de correção muito boa da Fibo, aumenta ainda mais a sua assertividade. Então é isso pro vídeo de hoje, família. Espero de verdade que você tenha curtido. Se você curtiu, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma live que eu faço. Faço live de segunda a sexta às 8 horas da noite e tá saindo vídeo novo todo dia aqui no meu canal, que é uma verdadeira aula, como você tá vendo aqui, uma aula sobre Fibonacci, para você conseguir ter uma estratégia muito boa e muito lucrativa utilizando o seu operacional, que usar do jeito certo é muito interessante. E caso você não tenha criado sua conta ainda na Ibinex, primeiro link da descrição, cria pelo meu link, porque se você criar pelo meu link e efetuar o seu primeiro depósito, você vai ganhar, durante essa promoção que tá rolando da Ibinex por tempo limitado, você vai ganhar $5 de forma totalmente gratuita, que dá entre 25 e 30 reais, porque o dólar hoje tá 5,65, 5,70 se não me engano, então tá bem interessante, tá bom? Também não esquece que o passo a passo na descrição, os 3 passos na descrição para você entrar na minha comunidade, a comunidade Macedo. E além de ter conteúdos exclusivos lá, além de aviso das lives que eu faço, tem sorteios de banca semanais para você, então já corre lá e garante a sua vaga na minha comunidade para lucrar junto com a gente, beleza? Não esquece de seguir nas minhas redes sociais, meu Instagram tá na descrição para acompanhar mais do meu conteúdo, tá aparecendo aqui na tela também, é só me seguir lá, que eu tenho certeza que você vai curtir. No mais é isso, não esquece o like, se inscrever no canal, comentar o que você achou desse vídeo, seu feedback é muito importante para mim, eu sempre leio todos os comentários, fechou? Tamo junto e vejo você no próximo vídeo. Valeu!